Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Estamos tendo a graça de iniciar mais uma semana, hoje é segunda-feira. Nada de tristeza, nada de desânimo, nada de preguiça. Renova aí a tua fé, a tua esperança e o teu amor no seguimento a Jesus nosso Senhor. Quero convidar você a permanecer comigo aqui toda semana, todos os dias, para meditar e refletir a santa palavra do Senhor. Hoje, a igreja celebra a memória de São Leão Magno, que foi Papa e é doutor da igreja. Abra agora a sua Bíblia e acompanha comigo o Evangelho de hoje. Lucas capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 6. Lucas capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor que ele se lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um destes pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje Jesus dá uma lição particular para os seus discípulos, dizendo: é inevitável os escândalos. E aqui eu queria retomar essa palavra escândalo. O que é escândalo? O que é algo escandaloso? É algo que atrapalha, é uma pedra de tropeço na vida de alguém. É interessante que ali na vida de Pedro, em um determinado momento, Jesus pergunta: o que dizem de mim? O que vocês, discípulos, meus discípulos, dizem de mim? O que eu sou para vocês? E Pedro diz, né? Tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. E Jesus diz: isso te foi revelado do meu Pai. Pedro acertou. E Jesus o torna pedra de fundamento. Mas, minutinho depois ali, Jesus disse que ia para Jerusalém, que ia sofrer, que ia morrer. E Pedro diz: não, isso não vai acontecer contigo não. Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás. Tu não está pensando como Deus, mas como os homens. E Pedro, naquele momento, se torna uma pedra de tropeço, um escândalo. Aquele que é pedra de fundamento na fé, agora se torna pedra de tropeço. Infelizmente, muitas vezes, ao longo da história, nós nos deparamos com determinados escândalos. Dentro da mídia, isso acaba ganhando uma grande proporção, o sensacionalismo, como diz o Papa Francisco: padre, só é notícia, é igual avião, só é notícia quando cai. Enquanto está fazendo tudo certinho, tudo bonitinho, está se esforçando pela santidade, ninguém publica, ninguém dá notícia, ninguém dá like, mas se for um escândalo, e aí os meios de comunicação fazem questão de jogar ao vento e que isso ganhe grande proporção, né? E isso acaba muitas vezes sim atrapalhando a fé dos fiéis. Mas a primeira coisa que eu queria dizer aqui para vocês é: a nossa fé não deve estar fundada em nenhuma pessoa. Pode ser um padre, pode ser um bispo, pode ser uma freira, pode ser o fundador da minha comunidade, pode ser a pessoa mais santa. São João da Cruz dizia isso. Por mais santo que seja o teu confessor, o teu diretor espiritual, veja, a sua fé deve estar fundamentada em quem morreu e ressuscitou por você. Você deve estar na igreja não por causa de A ou B, mas por causa de Cristo. Ele é a razão, Ele é o centro,
Ele é o fundamento, Ele é a meta, Ele é o que de fato deve fundamentar o meu seguimento, a minha vida para o céu. Então, a primeira coisa é, se você soube que alguém na igreja caiu, reze por essa pessoa. Veja, o que acontece depois? Aí daquele que comete escândalo. Mas se cometeu, pediu perdão, se for preciso até 7 vezes, vier a você pedindo perdão, perdoa. Jesus está dizendo aqui, ó, perdoa. Chama atenção, corrige, mas perdoa. São Francisco tem uma carta aos ministros que diz que por mais que o irmão tenha pecado mortalmente, que ele não saia da frente do ministro sem se sentir amado, sem sentir a misericórdia. E aí Jesus continua, né, falando isso para os discípulos, e os discípulos dizem, aumenta a nossa fé, porque de fato só é capaz de permanecer na caminhada, apesar dos escândalos, quem tem fé. Só é capaz de permanecer na vida de fé, na caminhada de fé, quem tem fé. Quem não olha só para as circunstâncias, para aquela situação triste, para aquele contra-testemunho, mas quem olha para Cristo. Ele é a razão, Ele é o fundamento, é por Ele que nós devemos continuar. E aí, Jesus disse que a nossa fé não precisa ser grande, ela precisa existir. Ele chega ao ponto de dizer que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, a gente é capaz de dizer a uma amoreira, sai daqui, planta-te ali, e isso vai acontecer. Então, meus irmãos, minhas irmãs, claro, lutemos para não dar escândalo, para não ser pedra de tropeço na vida de ninguém, para não atrapalhar a vida de fé de ninguém. Mas se isso acontecer, ou você cometendo, ou alguém cometendo, que sejamos capazes de usar de misericórdia, usar o perdão, usar a acolhida, o amor para curar esses corações, como Jesus mesmo disse aqui. Pela fé eu vou ter misericórdia, pela fé eu vou acolher, pela fé eu vou abraçar. Ah, Frei, mas essa pessoa cometeu um pecado horrível. Ame o pecador, não ame o pecado, como diz Santo Agostinho. Peçamos essa graça ao Senhor. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.